Doutora, seu nome é Selma? Fará. Fará, F-A-R-A-H. H. Seu CRM, você sabe? 11.800. E tem o RQE também, que eu não estou lembrando, mas eu tenho. Tá. É geriatra, tá, Everson? Que é o editor, ele coloca lá. Que história legal do seu Ademar, 64 anos, puxando ferro. E para saber mais sobre a saúde de quem passou dos 60 anos, eu vim conversar com a doutora Selma. Muito obrigado por receber a gente aqui, doutora. Eu que agradeço o convite. Atividade física, depois de 60 anos, o que é ideal? 3 vezes na semana, 4 vezes? O que seria ideal para quem passou dos 60? Então, a gente tem que pensar um pouco qual é o objetivo da atividade física, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade física pensando em diminuir as doenças do coração, a mortalidade cardiovascular, é muito importante que você faça a atividade aeróbica, né? Que é você fazer a caminhada, você fazer, na maioria das vezes, a hidroginástica, você andar de bicicleta, fazer esteira. Então, isso é a atividade aeróbica. Então, isso é muito bom para a gente poder pegar o condicionamento físico, para você ter mais energia no dia a dia, e isso é muito positivo. Mas, quando a gente fala, principalmente depois dos 60 anos, nós temos que fazer a prevenção da fragilidade. E a fragilidade é uma doença, entre aspas, do idoso, porque quando nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a nossa massa magra e aumentando a nossa massa gorda. Então, nós vamos diminuindo a nossa massa muscular. E isso vai interferir na nossa funcionalidade na terceira idade ou na quarta idade, como cada vez está mais comum a gente ver no dia a dia, né? Então, o exercício de fortalecimento muscular, o exercício com peso, né, com peso livre ou na musculação, ele tem esse objetivo, manter o idoso mais forte para que ele consiga manter o corpo funcionando bem. Então, por exemplo, isso é importante para você manter a velocidade da sua caminhada, para você melhorar o seu equilíbrio, é importante para você diminuir a chance de ter uma fratura por osteoporose, é importante para você segurar o seu esqueleto em pé, evitar aquele desabamento tão comum da idade, e para você manter a sua funcionalidade no dia a dia, tipo entrar no carro, sair do carro, subir no ônibus, né, poder fazer uma viagem sozinho, ir no mercado, cuidar da sua casa, fazer o serviço doméstico, fazer o serviço, o pessoal gosta, né, de mexer na horta. Então, para tudo isso, a gente precisa de força muscular. E isso vai sendo perdido conforme nós vamos envelhecendo. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de atividade física de fortalecimento. Além de atividade física, fortalecimento dos ossos, dos músculos, que tipo de alimento primeiro o idoso, quem passa, não vou falar de idoso, quem está na quarta idade, né, como a senhora falou, quarta idade não, é a terceira idade, que chegou na terceira idade, na melhor idade, deve consumir, é legal consumir. Então, o que a gente observa na prática é que as pessoas vão ficando mais velhas e elas vão diminuindo a quantidade de proteína na alimentação, principalmente a proteína de origem animal, né? E isso vai trazendo consequência, porque acaba que substitui a proteína, a carne, né? O ovo vai sendo substituído pelo carboidrato. Né? E o carboidrato, na verdade, ele vai favorecer a pessoa aumentar mais o percentual de gordura. Por que o carboidrato que as pessoas preferem? Porque é gostoso, porque é fácil de fazer, porque é barato, e, com isso, e é melhor também a digestão. O idoso, muitas vezes, tem dificuldade de digestão. E aí, quando ele come o carboidrato, ele se sente melhor. Mas, a longo prazo, isso vai trazer mais problemas, porque vai acentuar o processo de fragilização do organismo, porque você consome pouca proteína e consome muito carboidrato, e você vai aumentando o seu percentual de massa gorda, que vai prejudicar a sua vida na terceira ou na quarta idade, né? Você vai se tornando mais frágil.
E uma coisa também que a gente tem que entender é que quando você vai comendo menos proteína, fazendo menos atividade, comendo mais carboidrato, e você vai aumentando o seu percentual de gordura e você vai ficando frágil, você também vai perdendo a sua imunidade, você vai ficando mais suscetível a infecções e você também vai perdendo aquele equilíbrio natural do nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem vários mecanismos, ele tem a parte metabólica, a parte hormonal, a parte cardiovascular, a parte neurológica, é tudo funcionando como uma orquestra perfeita. E quando nós vamos ficando fragilizados, porque nós vamos perdendo essa musculatura com o passar dos anos, nós vamos perdendo esse equilíbrio. Então, e é por isso que o idoso se torna frágil e, com isso, aumenta também a mortalidade. Então, a dica que a senhora daria é para não deixar de consumir a proteína? Seria essa dica do alimento, cuidar com a proteína? Eu acho que cuidar com a proteína, né? A gente tem que ter uma alimentação aí na terceira idade, na minha opinião, 1,2 gramas, 1,5 grama, se você não tiver nenhuma restrição especial, né, de proteína por quilo por dia. Tentar tomar bastante água também. O idoso ele não tem sede, existe uma diminuição da sede no idoso. Comer bastante vegetais, né? Tipo assim, uns 6 vegetais por dia. Então, e não ficar muito tempo sem comer, fazer um bom café da manhã. Eu acho que a terceira idade é um momento especial onde você tem que fazer as atividades físicas que você precisa e você tem que ter um cuidado na alimentação, não só por você, para você viver mais, você viver muito, você viver melhor, independente, mas também para você ter menos chance de ser um peso para a sua família, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes para a gente depois não fazer com que outras pessoas sofram pela nossa falha, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que ter a partir da meia-idade, né? Depois dos 45, a gente tem que ser um pouco mais responsável e pensar lá na frente, porque eu tenho visto muitos idosos aqui com mais de 80, mais de 85 anos e tendo uma vida plena, muito feliz, muito independente, que é o objetivo de todos nós. Tem algum alimento que é um veneno para quem está na terceira idade? Assim, esse alimento não é interessante de consumir depois que passou de 60 anos? Eu acho que o açúcar comum e o próprio refrigerante também, né? Seriam duas. Deve evitar. Teriam duas coisas. Tudo deve ser com moderação, né, gente? Mas eu acho que isso aí seriam duas coisas ruins. Me conta aqui, no seu consultório, sem ninguém saber, chega muito paciente que passou dos 60 com obesidade? Muito. Hoje em dia, aumentou muito. A gente vê muita gente exatamente. Não, você senta na rua e começa a olhar, né? No consultório também. A terceira idade, a gente vê muita obesidade. E outra coisa também que a gente tem que observar, que não é só a obesidade como um todo, mas principalmente a síndrome metabólica, que são as mulheres com mais de 88 de cintura e os homens com mais de 102 de quadril. E esse aumento do perímetro abdominal, e principalmente se for acompanhado com uma diminuição da musculatura do quadril, é bem preocupante, porque isso vai interferir muito na qualidade de vida na terceira idade. Doutora, passei dos 60, tô com aquela barriguinha de vovô já, tô com aquele corpinho de vovó, aquele corpo fofo de vovó, que não é saudável, né? Como a senhora acabou de falar. Tem solução? Vou partir para uma dieta maluca? Posso fazer qualquer dieta que pessoas mais novas fazem? Que tipo de alimentação a senhora indicaria para as pessoas que passaram do peso ideal, mas querem retomar? Porque o metabolismo está mais lento, né? Mais complicado. Então, eu acho que você consultar um nutricionista é uma ótima opção, né? Porque não tem milagre. A gente tem que ter uma mudança no dia a dia. Eu não sou a favor de dietas radicais, né? Acho que não funciona. Eu acho que para a pessoa idosa é até um risco maior, né, de saúde, né? De repente ela ficar mais gordinha é melhor do que ela se arriscar a fazer uma dieta muito radical, né? Mas eu acho que uma alimentação com proteína, com bastante vegetais, tomar água, aquela coisa que todo mundo sabe e que às vezes dá preguiça de fazer, né? É o que funciona melhor.